Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso assunto da última aula, a gente falou sobre o balancete de verificação e eu comentei no final da aula que nós teríamos alguns aspectos especiais, alguns detalhes que nós precisamos considerar na hora de fazer o nosso balancete de verificação. Então a gente vai tratar sobre isso na aula de hoje. Vamos lá! Então, dentro desse processo de elaboração do nosso balancete de verificação, é importante a gente destacar a classificação e a ordem das contas contábeis. Então, alguns ordenamentos que estão ligados ao nosso plano de contas que a gente precisa ter atenção na hora de preparar o nosso balancete de verificação. Esse processo, essa questão da classificação e da ordem das contas, além dela estar contida numa ordem, numa recomendação do Conselho Federal de Contabilidade, da própria legislação que a gente segue, também ele vai ser bastante útil para a gente ter esse balancete organizado quando a gente for utilizar ele para o processo de análise, processo de gestão. Então é uma padronização que ela se torne bastante útil para a gente nesse processo de análise também. Então vamos lá. Quando a gente fala de classificação, né, do balancete de organização das contas, é importante a gente entender a classificação das contas contábeis em si que estão contidas no plano de contas da empresa. Então, é importante a gente relembrar aquilo que a gente já discutiu quando a gente falou sobre a classificação dos nossos grupos do balanço, ativo, passivo, e relembrar esses fatores. Então, dentro do ativo, que representa lá os nossos bens e direitos, eu tenho em destaque o ativo circulante e o ativo não circulante. Basicamente, eu tenho então dois grupos no meu ativo lá no meu balanço, o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante eu posso dizer que eles são elementos de curto prazo, enquanto que o ativo não circulante são os elementos de longo prazo. Ativo circulante é tudo aquilo que vai ocorrer na empresa, contando o nosso exercício até o final do próximo exercício. Se eu for considerar então o exercício de 2020, que é o nosso ano atual, o meu próximo exercício será o ano de 2021. Então, ativo circulante, tudo aquilo que vai ocorrer na empresa até o final do próximo ano, até o final de 2021. Já o ativo não circulante é aquilo que vai ocorrer na empresa após o final do próximo exercício, ou seja, aquilo que vai ocorrer na empresa a partir de janeiro de 2022. Então essa é a classificação básica entre ativo circulante e o não circulante. Já quando a gente fala do passivo, eu tenho basicamente três grupos, né, que é o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então, passivo circulante e passivo não circulante é o mesmo sentido do ativo que nós acabamos de falar. Passivo circulante é aquilo que vai ocorrer até o final do próximo exercício, ou seja, até dezembro de 2021, e o passivo não circulante é aquilo que vai ocorrer na empresa a partir do final do próximo exercício, ou seja, a partir de janeiro de 2022. Já o nosso patrimônio líquido é a sobra que eu tenho no meu balanço quando eu faço o confronto entre ativo e passivo. Essa sobra ela vai estar representada pelas reservas, pelo capital que o sócio investiu e também pelo lucro ou prejuízo que essa empresa gerou no período. Então o patrimônio líquido, a grosso modo, a gente pode dizer que é o valor que pertence aos sócios, que pertence aos investidores. Ok? A gente vai conseguir perceber isso mais adiante quando a gente visualizar uma estrutura patrimonial um pouco mais robusta. Vamos ver então, na prática, né, visualizando um balancete, como é que fica a classificação dessas contas quando a gente fala de organização e classificação dos elementos. Aqui está um balancete antes, ou seja, como é que é esse balancete antes dessa classificação. Esse é aquele balancete que nós apresentamos na aula passada como exemplo. Então eu tenho ali o caixa com R$150, o capital social com saldo de R$600, veículos com saldo de 400 e o banco com saldo de R$50. Quando eu faço a organização, ou seja, o depois da classificação dos elementos, eu tenho aqui já um ordenamento um pouco diferente. Eu vou classificar primeiramente todas as minhas contas do ativo e depois todas as contas do passivo e por fim as contas do patrimônio líquido. Dentro do ativo, a ordem é primeiro o ativo circulante e depois o ativo não circulante. E para o passivo, primeiro as contas do passivo circulante e depois o passivo não circulante. E por fim, as contas do patrimônio líquido. Percebo então que eu coloquei primeiro a conta do caixa, a conta do banco e depois a conta de veículos. Por que o veículo ficou por último?
Porque o veículo, se a gente for pensar em liquidez, pensar em conversão desses ativos em dinheiro, é o que mais demora para se converter. Então, um raciocínio fácil para eu gravar a ordem é, dentro do meu ativo, o que se converte primeiramente em dinheiro? Então, eu coloquei ali o caixa, que já é dinheiro. O banco, que já é dinheiro e está lá guardado no banco, é só o fato de eu ir lá e retirar o dinheiro do banco. E o veículo, que é o elemento que mais vai demorar para se converter em dinheiro ali no meu ativo. No meu passivo, a ordem básica para eu pensar nesse ordenamento é as minhas obrigações que eu tenho que pagar primeiro. Então, aquilo que eu tenho que pagar primeiro vem em primeiro lugar, seguido daquilo que vai demorar um pouco mais para pagar e, por último, o patrimônio líquido. Seguindo então essa tendência, essa classificação do nosso balancete, da classificação das contas, agora a gente vai praticar um pouquinho. Na próxima aula a gente vai fazer então a correção dos nossos exercícios, esse balancete de verificação. Eu estou enviando para vocês na sequência essa aula aqui com uma atividade extra para ser feito. Todo aquele procedimento, livro diário, razonete, balancete, já classificado de acordo com esse ordenamento que a gente acabou de discutir aqui, nessa ordem aí de contas de ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. Vamos lá então, pessoal. Até a próxima aula.